E aí galera, tudo beleza? Aqui quem tá falando é o Elcio. No vídeo de hoje a gente vai aprender a criar um botão com este estilo aqui do Materialize. E esse botão aqui, pessoal, ele é interessante para a gente utilizar no site, por exemplo, quando a gente quer que o usuário ali tome uma ação. Por exemplo, se tu tem um site ali que é de venda, e aí às vezes o cara quer comprar, mas ele não está conseguindo ver o botão de comprar. Ou às vezes tu quer que ele baixe um material teu aí para tu fazer tua campanha de marketing, mas só que o cara visualizou o site todo, mas não está vendo esse botão. Então esse botão aqui ele vai ajudar vocês aí a chamar realmente a atenção do usuário para aquilo que vocês querem que a pessoa faça no site de vocês. Assim como vocês gostaram que esse vídeo chegou até vocês, eu queria que vocês compartilhassem ele também com os amigos de vocês para ajudar mais pessoas. E aí, se você não for inscrito, aproveita para deixar o like e se inscrever para ajudar o nosso canal. Então a primeira coisa que a gente vai criar aqui é uma caixa para comportar o nosso botão. Colocar mesmo um ID. Caixa. E aí dentro da caixa a gente vai colocar nosso botão e colocar uma classe de botão para a gente poder acessar ele aí no CSS. Pronto, bacana. E aqui eu vou colocar o nome comprar. Aí agora a gente vai estilizar. Vou criar aqui um estilo, um novo estilo aqui e conectar. Então a gente vai criar aqui nosso marcador de estilo e vamos conectar nosso estilo. Então vou chamar aqui de button.css. Ó, criei foi uma div aqui, não é uma div, pessoal, que é um botão. Então é um botão com a classe de botão. Agora sim, é aqui comprar. Pronto, bacana. Então a gente já fez a conexão aqui. A primeira coisa que a gente vai pegar aqui é a caixa. A caixa é o ID? É, a caixa é o ID. Então a gente vai pegar a caixa aqui. A gente vai dar uma largura para ele aí de 300 pixels. Colocar uma altura de 300 pixels também. E aí a gente vai colocar aqui um fundo. Vou dar aqui um zoom que ficou muito... Pronto. A gente vai querer colocar esse botão aqui no meio da tela, né? Aí para isso a gente vai colocar essa caixa no meio da tela e automaticamente o botão é para ficar também no meio da tela. Então a caixa aqui, a gente colocou a altura. Vamos colocar aqui um fundo para ele aqui de cinza escuro. Então background. Vou colocar aqui dark gray. Pronto, bacana. Aí agora a gente quer colocar essa caixa no meio. Para isso a gente pode mover aqui do topo 50% e da esquerda aqui 50%. Então a gente vai fazer o seguinte aqui. Para a gente colocar, a gente tem que posicionar a caixa relativo ou absoluto. Porque se eu só chamar top aqui e chamar 50%, ele não vai funcionar. Então aqui vocês viram que não afetou nada, né? E para isso a gente tem que posicionar ela aqui relativa, né? Não, relativo não, absoluto. Pronto, bacana. Então ela já foi aqui pro centro, só que ela ficou aqui, pessoal. O centro dela é registrado aqui por essa borda. E a gente quer que ela fique aqui por aqui, né? Ó. Que no caso aqui ela está no centro, se vocês prestarem atenção aqui, ele está no centro. Só que ele está usando como referência aqui essa borda aqui. E a gente vai ajustar já já isso. Então colocou o top aqui 50%. Agora a gente vai colocar o left aqui para ele também correr 50% aí para um da direita. Então left 50%. Pronto, aqui se vocês verem ele está exatamente no meio, só que ele está usando esse ponto aqui como referência, que está no meio da tela, né? E aí para isso a gente tem que puxar a caixa aqui 50% para cá e puxar ela também 50% aqui para cá, que ela vai ficar essa parte aqui no centro, ao invés desse canto. Então para isso a gente pode usar o transform, e aí dar um translate. E aí eu quero menos 50 pixels no eixo X, né, para ele afastar para cá, e menos 50 pixels no eixo Y também para ele afastar para cima. Então bacana, já centralizou, né? Ah, menos 50 pixels não, pessoal, é menos 50%, por isso que eu achei estranho. Só puxou um pouquinho, é 50% da caixa. Pronto, agora sim, ele pode ver aqui que ele está mesmo centralizado, bacana. Ah, então aqui era só para a gente colocar ele mesmo, o container aqui no centro da página. Agora a gente vai colocar o botão aqui no centro desse container, que é bem parecido. No caso aqui, a gente deu uma classe para ele, né, de botão. Então a gente vai selecionar ele aqui através da classe, ponto, aí botão. Vamos verificar se deu certo mesmo. A gente vai colocar aqui uma largura para ele também de 130 pixels. Colocar uma altura de... Vamos colocar uma altura também de 130 pixels para poder ficar redondo. Pronto. Aí, para o botão ficar redondinho, pessoal, a gente vai colocar aqui, dar um raio de borda dele de 50%, porque aí ele vai pegar 50% aqui e começar a arredondar em cada um, né? 50%. Então, coloca aqui border radius 50% também.
E aí a gente vai fazer aquela mesma coisa. A gente vai, vamos tirar logo aqui essa borda aqui, que ela tá preta, né? Então, colocar aqui a border e colocar none, que ele vai tirar, né? Pronto, tirou a borda. Aí agora a gente vai colocar ele também no meio da tela. Vai ser bem parecido. A gente tem que dar um posicionamento para ele aqui. Eu vou colocar posicionamento absoluto de novo. Pronto, pessoal. A gente colocou aqui o topo 50%, né? Que ele está aqui. E aí também mesma coisa, left 50%. E aí aqui a gente só tem que fazer aquela mesma coisa, né? No caso a origem dele está bem aqui. A gente quer puxar ele aqui, a mesma coisa do outro lá, né? Eu posso até pegar essa linha de código aqui para reaproveitar e colocar aqui embaixo. Pronto, bacana, ele ficou, né? E agora a gente pode pegar aqui a cor daquele botão, né? Para a gente pegar a cor do botão aqui, a gente pode fazer o seguinte. Pode vir aqui e aqui inspecionar o elemento. Aí a gente clica aqui com essa setazinha aqui, clica no botão que ele vai mostrar aqui a cor mais ou menos. É para estar aqui, ó. Cadê? Tá bem aqui a cor, tá vendo aqui, ó? Então deixa eu ver se eu devo copiar aqui. Pronto, a gente copiou, né? Eu vou afastar para cá de novo. A gente copiou aqui, vamos colocar aqui o fundo dele aqui, essa mesma cor. Então, BG, que é o background, e a gente coloca aquela cor lá que a gente pegou de lá. E agora a gente vai mudar aqui a cor da fonte, né? No caso, a gente vai pegar a color, que vai mudar a fonte. E eu vou colocar aqui esse Alice Blue aqui, que é um branco mesmo bem forte. E aí, para esse botão ficar mais massa, a gente vai pegar também aqui uma fonte aqui do Google. Então, Google Fonts futurístico. Pronto, pega esse aqui mesmo, hein? Tá aqui. Aí a gente vai pegar qual aqui? Pega esse aqui. Aqui é bem simples, pessoal. A gente vem aqui, aí ele vai dar o tipo aqui. A gente quer dizer que a gente quer embutir na nossa página. E só vai pegar esse link aqui que ela coloca lá na cabeça do documento. Deixa eu ver se vai dar certo aqui, ó. Então coloca isso aqui na cabeça do documento que é aqui, né? Head. Pronto, vou colocar bem aqui. E aí, para a gente utilizar, é só colocar agora isso aqui na parte que a gente vai querer colocar lá na fonte, né? Pronto, pode voltar aqui para o botão. E aqui para o botão aqui, a gente vai querer essa fonte aqui, né? Pronto, ele já modificou, tá vendo aí, ó? Aí a gente pode colocar também o font size aqui. Font size, vamos colocar aqui 20 pixels para ver se fica bacana. Pronto, ficou bacana, né? Bacana, pessoal. Então aqui a gente construiu o botão. E agora a gente vai precisar criar uma animação para esse botão, né? Então aqui, antes de eu aplicar esse botão aqui, antes da gente fazer a animação, eu vou explicar para vocês o que é que a gente vai animar aqui. A gente vai criar aqui uma sombra de caixa, que é no caso, é como se fosse aqui, ao redor dessa caixa, né? E aí a gente vai animar o espalhamento dele, né? No código aqui que vai ficar bem mais simples, né? Então aqui eu vou pegar, como exemplo aqui, vou pegar mesmo o botão, né? E aqui, pessoal, para a gente fazer a animação daquele de pulsar, a gente vai usar aqui a propriedade de sombra, né? E aí a gente vai usar aqui esse Box Shadow. E aí aqui ele tem o seguinte, ó, quando a gente vai projetar alguma sombra, a gente tem que dizer o tanto que ele vai ser projetado para a direita e para a esquerda, e o tanto que vai ser projetado para cima e para baixo. Aí no caso aqui eu vou dizer que para a direita e para a esquerda vai ser 20 pixels, para cima e para baixo vai ser 20 pixels, e aí... Pronto, já começou ali, né? Ficou com a cor branca. Aí a gente tem aqui a quantidade de desfoque. Vou colocar aqui 10 pixels, 20 pixels também, né? E aí a gente vai colocar aqui o desfoque, né? Quanto maior o desfoque, mais ele vai ficar aqui sem essa linha mesmo. No caso aqui, ele tá tipo esmaecendo, né? E essa aqui ele fica com a borda mesmo sólida, né? Então se a gente colocar um valor muito alto, ele vai espalhar. Se a gente colocar 0 aqui, ele vai ficar bem sólido, tá vendo? E aqui a gente vai colocar também a distância de deslocamento, né? O tamanho que ele vai crescer. Isso aqui vai ficar mais aparente aqui quando a gente vê aqui no código. Então eu vou colocar aqui 20 pixels. Bacana. Aí, pra gente fazer aquela animação, que ele vai aqui, ó, é do centro. Cadê a animação? Ele vai do centro para a borda. A gente não quer que ele caia aqui nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima e para baixo. Quer que ele fique uniforme, né? E aí, para isso aqui, a gente vai tirar aqui esse espalhamento. Vamos colocar aqui, não quero nem espalhamento daqui por um lado e para o outro, né? Para cima e para baixo. Também não quero para um lado e para o outro. E pronto, ele vai ficar assim. A gente criou aqui essa sombra, né? Que ele é projetado aqui ao redor do componente. E a gente só vai agora animar a opacidade, que ele vai começar transparente. E aí vai ficar, aliás, ele vai começar opaco e vai ficar transparente ao longo do tempo, né? Então aqui é bem simples. A gente vai fazer o seguinte.
Para quem não viu aqui o tutorial de animação, pessoal, vou deixar um card aqui que eu explico melhor passo a passo lá como é que faz todo esse processo da animação. Então aqui a gente vai criar a animação, vamos dar o nome dele de pulsar. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter várias etapas, vai ser 0, 40, 80 e 100, né? Então no 0% eu quero que ele faça o seguinte, esqueci aqui também a cor, pessoal, a gente vai dar uma cor aqui. Eu vou dar aqui uma cor aqui de RGBA, né? RGBA, que ele vai ser branco mesmo, né? 255, 255, 255, só que a transparência aqui, eu vou colocar, por exemplo, aqui 0,3, para vocês verem como é que fica aqui, ó, tá vendo? Ele fica quase transparente. Se eu colocar 0,1, ele fica mesmo, tá vendo aí? Quase não se dá de ver, né? E se eu colocar 0 aqui, pronto, ficou transparente, não tem, né? Então, 1 é a opacidade máxima e 0 é completamente transparente. Então, a gente vai fazer essa animação aí, animando aqui essa propriedade, né? Entre 0 e 1. E também aqui a gente quer que esse bicho aqui ele cresça, né? Esse raio da borda aqui, ó, ele vai crescendo aos poucos. Então, a gente vai fazer o seguinte. Quando for 0 pixel, eu vou pegar essa propriedade aqui, né? E coloca ele completamente transparente. Aí vai ser transparente, né? E aí pode segurar o Shift, pode segurar o Alt, o Shift e a seta para baixo para ele copiar aqui os valores. Vai ser 4 vezes, né? Então vai ser 0, 40, 80 e 100%. Bacana. E aí aqui a gente vai chamar essa animação. Qual é o nome da animação aqui? É pulsar, né? Então vai ser Animation, pulsar. E eu quero que ele rode aí em 2 segundos e eu quero também que ele fique infinitamente, né? Então, infinito. Então aqui ele não está mudando nada. Só que agora a gente vai colocar, na hora que ele começa é 0%, aqui ele vai ficar em 40%, ele vai ficar a opacidade em 10%, e aqui vai ficar 30%, e aqui ele volta para o zero. Então vocês podem ver aqui que ele está já animando, né? Só que a gente não quer que ele fique nesse efeito, né? Então aqui é só a gente brincar um pouco, pessoal. A gente vai querer colocar aqui, ó, que no começo, essa roda aqui, ela não começa, essa sombra dele aqui, ele não começa já projetado. Eu quero que o espalhamento dele aqui seja 0 no começo. E aí ao longo ele vai expandindo, tá vendo aí, ó? Como fosse uma pequena explosão, né? Então ele vai de 0, chega no topo dele aqui, que vai ser, digamos, 40 pixels, e aí depois ele volta para o 0. Tá vendo aí, ó? E agora só a gente brincar aqui com esse efeito, né? No caso aqui, ele tá fazendo o seguinte, ele tá começando transparente, indo para uma opacidade, indo para o 0,3, e eu não quero fazer isso aqui, eu quero que ele faça o seguinte aqui, ó. Quero que ele vá aqui para o 0. Então ele vai começar aqui opaco, quase opaco, né? Com 50% de opacidade. Tá vendo aí? Ele já tá começando aquele efeito, né? E agora só a gente brincar aqui com essa opacidade, pessoal. Vou colocar aqui 2 segundos, ele está custando. Vou colocar aqui só 1,5 segundo. 1,5 segundos. Ó, uma configuração que eu fiz aqui que eu achei ele interessante foi essa aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Então aqui, ó, ele no começo da animação, ele começa com a opacidade de 50%, e aí depois ele cai quase para 0, e aí depois ele vai reduzindo cada vez mais. Vocês podem verificar que ele tem 50%, menos de 1%, menos de 1% ainda, e aí 0. E aí, para ficar mais interessante aqui, pessoal, a gente pode também colocar esse fundo aqui preto, em vez desse cinza, né? Que ele vai ficar mais aparente aí a animação. Então, vou colocar aqui black mesmo. Pronto, tá vendo aí, ó? Ele ficou uma coisa bem massa. E esse botão aqui, pessoal, ele é interessante para a gente utilizar no site, por exemplo, quando a gente quer que o usuário ali tome uma ação. Por exemplo, se tu tem um site ali que é de venda, e aí às vezes o cara quer comprar, mas ele não está conseguindo ver o botão de comprar. Ou às vezes tu quer que ele baixe um material teu aí para tu fazer a tua campanha de marketing, mas só que o cara visualizou o site todo, mas não está vendo esse botão. Então esse botão aqui ele vai ajudar vocês aí a chamar realmente a atenção do usuário para aquilo que vocês querem que a pessoa faça no site de vocês. Galera, assim como vocês gostaram que esse vídeo chegou até vocês, eu queria que vocês compartilhassem ele também com os amigos de vocês para ajudar mais pessoas. E aí, se você não for inscrito, aproveita para deixar o like e se inscrever para ajudar o nosso canal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no outro vídeo.